possuir uma cultura do nascimento e da morte e, por compreensão filosófica, uma cultura da dor e uma cultura do prazer, será porque o indivíduo e a sociedade mover-se-ão iluminados, em estado de plenitude, isto é, conscientes da essência eterna que os anima. Possuir a cultura da existência é aproximar-se da sabedoria. Enquanto o homem não possuir a cultura da existência, será um ser vacilante, que se moverá angustiosamente, entre a luz e a sombra. Saber que pisar o planeta nem implica a morte nem o nada é criar no indivíduo um sentido psicológico novo de estar no mundo. Quando as formas fisiológicas do homem, com seu mecanismo maravilhoso, descerem aos túmulos, vencidas pelo tempo e pelas enfermidades, nesse ato não se extinguirá toda a essência do ser. A filosofia espírita, ao contrário, sabe que esse gesto, que parece o último realizado pelo homem, nada mais é do que a entrega à terra de umas tantas peças, mas não a extinção do pensamento ou do ser, que, enquanto se movia e se achava sobre o planeta, era como um Deus desafiando o desconhecido. Esse ato de agonia e de morte do ser, segundo o pensar espírita, não aniquila o anjo terreno, ao contrário, dá-lhe a oportunidade para chegar a ser esse Deus, que se oculta no mistério de sua essência. A morte ou o morrer são fatos que não podem aniquilar aquilo que não teve princípio nem terá fim. Pois tudo quanto existe e está no universo são apenas fenômenos de transformação e processos. Nada foi criado, a criação não existe. Por isso a morte não é um fenômeno inteligente, isto é, real e certo. A morte é uma transformação do ser ou, melhor dito, uma revolução do existir, que coloca a essência individualizada numa nova forma dentro da unidade do mundo. O Espiritismo nos diz que a essência é a única realidade do cosmos e que, enquanto a razão descobre em si mesmo e em seu redor os efeitos do movimento, a vida é e será eternamente. O movimento é uma expressão de eternidade. A essência é o ato puro e infinito que, através do tempo e das formas fenomenológicas, adquirirá sensação e consciência de si mesma. Se parece que a essência morre com o falecimento do homem, é porque leva consigo muitas formas expressivas de seu ser, e uma delas é a de transformar-se num fato de morte. Mas daí ao aniquilamento absoluto, ideia sobre a qual foi estruturada toda a civilização do mundo, medeia um verdadeiro abismo. A civilização e a cultura que nos oferece a filosofia espírita são sempre dialéticas, no fundo e na forma. O sentido de materialização e de desmaterialização não está generalizado, nem mesmo entre os pensadores e filósofos, que são a humanidade avançada. É por isso que o fato de morrer não é concebido como uma desmaterialização de essência. Nascer, negação da negação, morte, é pela mesma realidade da essência. Se é um nascimento é porque se materializa a essência. A materialização que se desenvolve aos nossos olhos, depois do nascimento, realiza seu processo de crescimento porque possui, em forma essencial, todo o necessário para desenvolver-se. Um nascimento, isto é, uma materialização, contém em si as mesmas propriedades que contém o grão de trigo, o talo, as folhas, as espigas, a farinha, o pão e até o trabalho daquele que amassará a farinha, para transformá-la em pão e também a criatura que com ele será alimentada. Tudo quanto ocorre nos fenômenos do mundo é, em última análise, uma manifestação da essência. Com esta visão filosófica, o processo histórico torna-se aos nossos olhos o desenvolvimento da essência coletiva, poderíamos dizer, já que a única realidade histórica está no individual, isto é, nas manifestações da essência. Resumo. Se forem falsas ou incertas as noções da filosofia espírita, o gênio e o destino do homem serão pó, morte, nada. Seria bom exclamar, de que vale ser homem, se este é apenas uma sombra? Como, porém, dia após dia, a ciência vem comprovando que a filosofia espírita é verdadeira, a essência do ser continuará, sob essa luz,
desenvolvendo suas potencialidades. Posta a esperança em seu divino amanhã, entre auroras e ocasos, entre amores e desenganos, continuará seu processo ascendente. Entre dúvidas e crenças seguirá o conhecimento, buscando a explicação do mundo, até o dia em que o ser essencial do homem, dando-se conta de que, sendo parte no todo, é também unidade, unir o seu pensamento ao pensamento do cosmos e, com mais inteligência, com mais vontade e com mais sentimento, tornar a sua tarefa de exploração mais leve e menos dificultosa. Continuem, entretanto, a filosofia e a religião à sua busca. Como uma estrela de amor, a ciência espírita continuará iluminando o caminho de todos os peregrinos que vão em busca da verdade, porque, marchando com o progresso das ciências, nunca se transviará, se novas descobertas demonstrarem que está em erro sobre um ponto, sobre este modificar-se-á, e se uma nova verdade for revelada, aceitá-la-á. Allan Kardec. A filosofia espírita, sempre pronta a renovar-se, espera, pois, para o fazer, uma prova científica de seu opositor, o materialismo. Enquanto isto, continuará forjando o aço desse novo mundo espiritual, que vem assomando por entre os fatos da psicologia supranormal, até que a prova mencionada seja produzida. Fim.